começar a gravação. Bom, então, boa noite. A gente estava conversando um pouco sobre a nossa pandemia, né, de SARS-CoV-2, Covid-19. Lembrando que SARS-CoV-2 é o vírus, Covid-19 é a doença causada por esse vírus. É que nem HIV e AIDS, né, mesma coisa. E a aula de hoje tem muito a ver com isso. É a aula de resíduos, né? Eu tenho até um orientado de TCC da farmácia que está fazendo a contaminação, está estudando, através de referencial bibliográfico, né? Está estudando a possibilidade de contaminação de fomites por SARS-CoV-2, que daí vai provocar o Covid-19 nas pessoas. Fômite é um objeto inanimado. Então, por exemplo, lixo, resíduo, é um fômite. É um computador, uma TV, uma porta, uma maçaneta, é um fômite, tá? É claro que os principais fômites que a gente tem, ainda mais em tempo de pandemia, são os resíduos, né? Então, é importante a gente começar a estudar um pouco mais a fundo algumas outras características. Por isso, eu vou falar hoje um assunto extremamente importante, que são os resíduos. Então, eu vou compartilhar com vocês, para a gente começar a nossa aula. Essa aula está muito boa, gente. Eu adoro falar sobre isso. Aliás, só para vocês terem ideia, eu já dei disciplinas inteiras só sobre resíduo e gerenciamento de resíduo. Então, vamos lá, deixa o professor colocar a caneta aqui. O professor está ficando bom nesse negócio da caneta aqui. Espero. Se funcionar, né? Ah, meu computador travou. Agora vai dar. Agora vai dar. Então, vou colocar aqui cor vermelha e uma linha um pouquinho mais grossa. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre resíduo, né? E olha, gente, resíduo... Ah, eu vou tirar aqui. Quero olhar para a carinha de vocês. Quero olhar para a carinha de vocês. Resíduo. Esse primeiro slide, nem vou usar o slide. Resíduo. Vocês já pensaram? Vocês produzem muito resíduo na casa de vocês, hein, gente? Já pensaram? Nem se pararam para pensar? Acho que depois da aula de hoje vão começar a pensar seriamente nisso. Resíduo, gente, é natural do ser humano. Ó, Marcelo, pelo menos você foi honesto. Eu produzo muito resíduo. É natural do ser humano, nas suas atividades, produzir resíduo. Tá? Isso existe desde a pré-história. Quem, por exemplo, aqui no litoral do Paraná e Santa Catarina, principalmente norte de Santa Catarina, tem estruturas muito antigas chamadas sambaquis. Né? Tem livros, é impossível não produzir resíduo, concordo inteiramente. Né? É impossível não produzir resíduo. É impossível não produzir resíduo. Tá? Totalmente impossível. Mas, assim, essas estruturas sambaquis foram feitas pelos índios, principalmente índios guaranis, que habitavam o litoral do Paraná e Santa Catarina, durante 4, 5, 7, 8 mil anos. Alguns sambaquis têm até entre 7 e 8 mil anos. O que é o sambaqui? Sambaqui é o lixão do índio. Professor, como assim? Índio tem lixão? Índio tinha lixão há 8 mil anos atrás? Então o índio pegava lá conchas, ostras, mexilhão, comia o conteúdo e jogava o resto ali num lugar, no lixão dele. Ele fazia um vaso de cerâmica bonito, de repente a mulher do índio ficava braba com o índio e jogava o vaso em cima da cabeça do índio. Né? Tô brincando, meninas. Quebrava o vaso. Ele pegava aqueles cacos e jogava ali no lixão do índio. E aquilo foi se acumulando durante milhões de anos, foi sendo transformado física, quimicamente, e formou sambaquis. Lixão do índio. O ser humano sempre vai fazer resíduo. Isso foi aumentando. Na Grécia tinha lixões. Na Grécia antiga tinha lixões. Eles escolhiam lugares na cidade para jogar todo o seu resto. Só que eles não tinham plástico, essas coisas todas, né? O grande problema foi quando veio a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi ótima, maravilhosa. A gente está conversando aqui pelo computador por causa da Revolução Industrial. Temos celular por causa da Revolução Industrial.
e assim por diante. Maravilhoso, fantástico. Só que, junto com as coisas boas, vieram coisas ruins, né? Então, a gente começou a produzir muita coisa em grande escala, tornar o produto mais barato, todo mundo comprar. Fantástico. Mas aí as pessoas compravam, usavam e jogavam fora. Compravam, usavam e jogavam fora. Chegamos ao ponto onde que estamos hoje, tá? Mas resíduo a gente sempre produziu. O problema é que agora a gente está produzindo uma grande, enorme, gigantesca quantidade e com produtos tóxicos que a gente não tinha antes, tá? Quando a gente fala de resíduos aqui no Brasil, é muito importante que a gente tenha em mente o que é um resíduo, principalmente que está ligado à nossa legislação ou normas técnicas, né? Então, a NBR 10.004 de 2004, NBR é ligada à BNT, né? É uma norma da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vocês vão ficar cansados de ouvir a BNT durante a graduação de vocês, né? Principalmente para fazer trabalhos, pesquisa, etc. A BNT tem um conjunto de normas que é 10.004, 10.005, 10.006 e 10.007, que definem e dão as características do que é resíduo sólido. A gente também pode ter resíduo líquido, que a gente chama de esgoto. Esgoto doméstico, esgoto industrial. E a gente pode ter resíduo atmosférico, que a gente chama de emissões atmosféricas. É a fumaça que vai poluir o ar. O que nos interessa na aula de hoje, que é de maior interesse para a área da saúde, é resíduo sólido, sem dúvida nenhuma. Tá? E como a ABNT, através da sua norma 10.004 de 2004, dezembro de 2004, ela se refere a resíduo sólido. Prestem bem atenção, que é muito interessante, gente. É muito diferente de tudo. Então, resíduo sólido são aqueles em estado sólido. Claro, professor. Ou semissólido. Professor, mas resíduo sólido pode ser semissólido? Pode. E o que é semissólido? Lodo. Por exemplo, lodo da produção de esgoto, do tratamento de água, etc. Esses resíduos, eles resultam da atividade humana comum, por exemplo, industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de serviços de varrição. Não tem esse aqui. Serviços de varrição, varrição de rua, né? Só que não fica por aí. A NBR 2004 da ABNT ainda incluiu nessa definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água, aqueles semissólidos, gerados em equipamentos e instalação de controle de poluição, bem como determinados líquidos. Professor, agora está confuso. Resíduo sólido, líquido? É. Aqueles resíduos líquidos que são tão contaminados que não tem outro jeito. Eu tenho que pegar um tonel daqueles de aço grande, 200 litros, jogar lá dentro, fechar e jogar em um aterro de resíduos perigosos. Tá? Então, esses líquidos são aqueles cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpo de água, porque está muito contaminado, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis. Quer dizer, não dá para descontaminar aquele resíduo líquido. Então, eu não vou mais chamar de resíduo líquido. Eu não vou chamar mais de esgoto. Eu vou chamar de resíduo sólido, porque eu vou pegar um tonel grande de aço, colocar ali dentro, fechar muito bem e levar para um aterro de resíduos perigosos. Tá? É claro, gente, que a grande maioria dos resíduos sólidos são sólidos mesmo. Principalmente na resíduos de serviço de saúde, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tá? Bom, a própria norma técnica da ABNT, a 10.004 de 2004, ela classifica os resíduos em 3 grandes grupos. Então, tem o classe 1
e o classe 2. O classe 2 é dividido em classe 2A e classe 2B. Quando a gente trabalha com resíduos, eu trabalho há muito tempo, quando a gente fala resíduo classe 1, a gente já sabe, resíduo perigoso. E, para ser considerado classe 1, ele precisa ter uma de várias características. Por exemplo, se ele for inflamável, pegar fogo, é classe 1, é resíduo perigoso. Se ele for corrosivo, é classe 1. Se ele reagir com outras substâncias, é classe 1. Se ele for tóxico para diferentes seres vivos, é classe 1. Se ele for patogênico, quer dizer, se ele conter micro-organismos patogênicos que provocam doença. Patogênico é aquele que provoca doença, né? Se ele tiver uma dessas características, é resíduo perigoso, ou também chamado resíduo classe 1, tá? Daí a gente tem o outro lado da moeda, literalmente, os resíduos inertes, ou classe 2B. Inerte é aquilo que não faz diferença nenhuma, tá? Então, por exemplo, num comprimido, lá, numa aspirina, boa parte da aspirina é inerte, é o que a gente chama de veículo. A gente vai colocar o princípio ativo ali, aquele veículo ou o inerte vai segurar o princípio ativo ali para a gente poder engolir e daí dissolver dentro do nosso aparelho digestório, entrar em contato pelo sangue com os diferentes tecidos do corpo, tá? O inerte, ele, que nem dizia a minha tia, que se tivesse viva ia ter 96 anos, ela dizia assim, não cheira nem fede, né? Não cheira nem fede. O inerte é assim, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, tem o meio termo. Aqui está o perigoso e aqui está o inerte. O perigoso é para ralar. O inerte, não está nem aí, né? Tem o meio termo, que são os não inertes ou resíduo classe 2A. Os não inertes são aqueles que reagem com o meio e tal, mas não fazem nenhuma modificação, tá? Por exemplo, sobra de alimento. Antigamente, se faziam buracos no terreno e iam jogando as sobras de alimento. Por quê? Aquilo degradava e virava nutriente. Né? Eu tenho verme compostagem aqui em casa. Eu tenho caixas com minhocas que decompõem, minhocas, fungos e bactérias, né? Que decompõem o meu lixo orgânico. E daí eu uso como adubo. E uso mesmo, tá? Então, os não inertes são assim, eles até interagem com o meio, mas não fazem diferença nenhuma, não prejudicam, tá? E assim são classificados oficialmente no Brasil os resíduos, tá? Os resíduos sólidos, lembrem-se disso. Mas e os resíduos de saúde? Esse é um capítulo à parte. Tem livros sobre isso, tem muitos trabalhos sobre isso, porque eles são um resíduo muito especial. Tanto que os resíduos de serviço de saúde são os únicos resíduos que a gente ainda tem mais uma classificação para separar dentro dos resíduos de serviço de saúde as diferentes características. Mas antes da gente falar de resíduo de serviço de saúde, a gente tem que contextualizar tudo, né? Gente, a saúde hoje é extremamente importante, né? Em tempos de pandemia, a gente vê isso tristemente. O tio da minha esposa faleceu esse final de semana. Não foi de Covid-19, foi por uma série de outros problemas. Mas ele estava numa UPA. Ele não tinha. O pessoal da UPA que trabalha em UPA, olha, são os heróis. Que sem equipamento, eles têm que dar conta das pessoas que estão ali. Sem nada, sem infraestrutura basicamente nenhuma, não dá para comparar com um hospital, né? E eles são os heróis. Realmente eu admiro muito esse pessoal que trabalha nas UPAs, tá? Técnicos, enfermagem, médicos, pessoal da limpeza são meus heróis. De verdade, de coração. Eu só tenho a agradecer a eles. Mas o tio da minha esposa precisava ir para um hospital, o estado dele dizia que ele tinha que ir para um hospital, o estado físico de saúde, mas não tinha lugar. Então, a população vai crescendo, a gente vai aperfeiçoando o atendimento médico, cada vez mais extenso para mais pessoas, intenso mais para
para aquelas pessoas. Novas tecnologias vão surgindo cada vez mais, né? O que era 20 anos atrás agora está totalmente obsoleto. E para que tudo isso? Para o bem-estar do paciente. Mas a gente tem que se lembrar que se a gente não manejar essas coisas de forma correta, pode provocar um dano ao meio ambiente. Então, a gente tem que melhorar o serviço médico respeitando o meio ambiente. Olha só, avanço tecnológico. Falasse em tomografia lá, quando o meu pai era jovem, nossa, década de 50, a única coisa que eles tinham para dor, por exemplo, na guerra, era morfina, né? Não tinha mais nada, né? Quando, naquelas guerras lá do século XIX, eles cortavam a perna, um braço, com o serrote, sem anestesia, sem nada. Hoje, tudo que a gente tem, né? A gente começou a usar um número muito grande de materiais descartáveis. Gente, até não muito tempo atrás, a seringa era de vidro e era reutilizada. Se aplicava algo em um paciente, aplicava no outro, e algumas vezes nem limpavam a seringa. Hoje é tudo descartável, etc. Você troca para atender outro paciente, né? Então, a complexidade dos procedimentos aumentou muito. Ficou tudo cada vez mais complexo. E eu não estou criticando, isso é maravilhoso. É fantástico que seja assim, graças a Deus é assim. Mas, como toda coisa boa, a gente acaba tendo problemas, né? E qual foi o problema adquirido a partir daí? A maior geração de resíduos por paciente atendido. Esse é o indicador que a gente utiliza. Geração de resíduos por paciente atendido, tá? Porque o que vale num serviço de saúde, qualquer que ele seja, é o paciente. Então, a gente quantifica tudo isso em função de pacientes atendidos, né? E, exatamente. Hoje, a gente já tem normas, a gente já tem uma legislação relativa a resíduos de serviço de saúde. A primeira que a gente teve, que é válida até hoje, já vou conversar sobre isso, é a RDC 306 de 2004 da Anvisa. Tem a resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que também fala sobre isso, é a 358 de 2005. Mas ela é muito parecida, é praticamente igual com a RDC 306. E olha como eles definem resíduo de serviço de saúde. É muito difícil. Vocês vão levar 3 horas tentando decorar a definição de resíduo de serviço de saúde, né? Resíduo resultante das atividades exercidas por estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. Óbvio, né? Qualquer coisa relativa a serviço de saúde que produzir resíduo, a gente vai chamar de resíduo de serviço de saúde. Simplesmente. E gerador é aquele que gera o resíduo. Então, são todos os serviços relacionados com o atendimento da saúde humana e animal. Então, obviamente, tem hospital, tem clínica, tem farmácia, tem laboratório de análises biológicas, análises químicas, tem serviços de assistência domiciliar, laboratórios analíticos, necrotério, funerária, estabelecimento de ensino, centro de controle de zoonoses, distribuição de produto farmacêutico, unidades móveis de atendimento à saúde, serviço de acupuntura, tatuagem e outros, e assim por diante. Até clínica veterinária é considerado um serviço, hoje, oficialmente, um serviço de saúde. Então, todos os resíduos que são gerados em clínicas veterinárias são considerados resíduos de serviço de saúde. E só para vocês terem ideia, olha, 2016, esses são dados da ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Lixos Especiais, se eu não me engano. A ABRELP é uma entidade privada, mas eu confio cegamente nos dados deles. Olha aqui, ó. Se você pegar todo o lixo, todo o resíduo de serviço de saúde, todo
produzido no Brasil inteiro, dividir pelo número de habitantes e dividir por dias do ano, vai dar este dado. Cada um de nós gera, em média, 1,2 quilos de resíduo de serviço de saúde por dia. Mas, professor, faz tempo que eu não vou para o hospital, professor. O que é isso? O senhor está dizendo que eu produzo mais de 300 quilos de resíduo de serviço de saúde por ano. Euzinho, não fui para o hospital, não fui no dentista, não fui no médico. Não, essa é uma média, né? Então, só para vocês verem a importância disso. A gente tem 220 milhões de habitantes. A gente produz por dia mais de 200 mil toneladas de resíduo de serviço de saúde. Vocês fazem ideia do que é isso? Curitiba, quantos hospitais tem em Curitiba? Ah, não sei de qual, gente. Talvez uns 30, 40 ou 50. Pega as UPAs. Pega as unidades de saúde. Há 2 semanas atrás fui vacinado para gripe. Eles pegaram uma seringa, tiraram da embalagem, usaram a seringa aqui em mim, eu gerei ali. Agora, vão aplicar 100 milhões de vacinas de gripe. São 100 milhões de seringas. Numa época. E eu só estou falando de gripe. Eu não estou falando de sarampo, eu não estou falando de febre amarela, não estou falando de um monte de outras doenças que a gente já tem vacina. Inclusive, Covid-19. Agora, só estou falando de vacina. E os outros procedimentos? Vão no dentista. Daí tudo que o dentista gasta para nos atender. E assim por diante. Tá, gente? Remédio que eu tomo em casa, remédio que sobra, é resíduo de serviço de saúde. E assim por diante. Tá? Tem alguém querendo entrar, gente? Ah, tá aqui a Larissa. Pronto. E agora volto aqui para nossa janela. E tem legislação para isso. Como eu falei para vocês, tem a RDC 306 de 2004 e em 2018 veio a RDC 222, tá? Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária. A RDC é uma resolução diretiva, se eu não me engano. A RDC só a Anvisa faz, tá? Que eu saiba, só a Anvisa faz. Então tem essas duas legislações. Todo profissional de saúde tem que conhecer a RDC 306 e a 222. Tá? Fora que a própria ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem uma série de normas técnicas que cabem direta ou indiretamente à questão de resíduos de serviço de saúde. Mas uma das coisas mais importantes que tem na RDC 306 é como classificar os resíduos de saúde. E a gente tem a gente tem 5 grupos, A, B, C, D e E. Professor, mas o senhor deu aquela classificação lá de classe 1, classe 2A, 2B, né? Classe 1 perigosos, 2A não inertes e 2B inertes. Vale para cá? Vale. Mas os resíduos de serviço de saúde são tão importantes para a saúde humana e saúde ambiental, saúde do meio ambiente, que a gente ainda classifica. E de forma diferente. E é por causa das características deles. Olha que legal. Resíduos do grupo A. Qual é a característica? Resíduos com a possível presença de agentes biológicos. Agentes biológicos. Olha aqui, ó, agentes biológicos. Olha que bonito. O professor Klaus está até colocando uma caneta marcadora aqui para vocês não esquecerem. Agentes biológicos, organismos patogênicos, normalmente micro-organismos, né? Então, a gente tem que explicar lá para a Nízia, como é que é o nome dela lá? A médica que foi hoje? Bom, explicar para ela a diferença entre vírus e protozoário, por exemplo. Mas pode ter bactéria, pode ter fungo, pode ter prion,
que é a menor ainda do que o vírus, e assim por diante. Grupo A, tudo que está ou pode estar contaminado com agentes biológicos, tá? Daí, gente, assim, eu coloquei aqui alguns slides só por desencargo de consciência, né? Que ele é subdividido em vários subgrupos, OA1, cultura de micro-organismos e assim por diante. Resíduos resultantes de atividade de ensino quando a gente vai dar aula de microbiologia. Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes que estão contaminados. Sobras de amostra de laboratório que estejam contaminados. Resíduos do subgrupo A2, né? Carcaça, peça anatômica, né? Que são menores do que 25 centímetros de comprimento. Subgrupo A3, peças anatômicas, produtos de fecundação maior que 500 gramas ou menor que 25 centímetros e assim por diante. Deixa eu até contar uma coisinha para vocês aqui, voltando para a nossa aula. Vocês sabem que peças anatômicas maiores do que 30 centímetros o hospital precisa sepultar? Precisa levar para um cemitério e colocar lá num túmulo, sepultar? É claro que é anônimo, né? Óbvio, né? Se for menor do que 25 centímetros, eu posso jogar no resíduos de serviço de saúde classe A, o grupo A, tá? Se for maior, eu preciso sepultar. Olha que interessante isso, né? Eu preciso levar para um cemitério e sepultar. Continuando os nossos resíduos do grupo A, vamos lá. Subgrupo A4, né? Que são kits de linhas arteriais, filtros de ar, sobras de amostra, tecido adiposo lá da lipoaspiração, da lipoescultura, essas coisas que podem estar contaminados com agentes biológicos. Eu não estou dizendo que está contaminado. A suspeita de estar contaminado já joga eles para o grupo A. Recipientes resultantes do processo de assistência à saúde, peças anatômicas, cadáveres e tal, bolsas transfusionais, etc. No grupo A5, deixa eu pegar a caneta, grupo A5 é o que tem a ver com prions. Tudo que pode estar contaminado com prion. Prion é menor que um vírus, só para vocês terem ideia. Prion é menor que um vírus. E o prion é responsável por aquela famosa doença da vaca louca. O prion normalmente se aloja no cérebro e vai destruindo as ligações, as sinapses do cérebro. Por isso que a vaca fica meio assim, sabe? Então, porque ela não consegue se mexer direito, não consegue controlar, por causa de um prion. E os prions são extremamente perigosos, tá? Podem atingir o ser humano também. Então, o grupo A5 é tudo aquilo que tiver contaminado com prion ou suspeita. Daí a gente entra no grupo B. Qual é a característica no grupo B? Tudo que tiver produto químico que tem as seguintes características. Uma só delas é suficiente: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade, esteja em quantidade que justifique isso. Então, o grupo B é produto químico. O grupo A é contaminante biológico, o grupo B é contaminante químico. E o grupo B não tem aquela série de subgrupos, né? Produtos farmacêuticos, saneantes, desinfetantes, processadores de imagem, hoje em dia não se usa mais, né? Reveladores, fixadores. O que sai de equipamentos de análises clínicas, análises, né, biológicas em geral, e qualquer outro produto que seja considerado tóxico, corrosivo, inflamável e reativo. Grupo B, então, contaminantes químicos, tá? É bem simples isso, né? Inclusive.
E daí vem o grupo C. O grupo C é um grupo muito específico, que são todos aqueles resíduos que contenham radiação. Só que nesse grupo, quem vai coletar o resíduo, quem vai dar uma destinação para o resíduo direto do serviço de saúde até o ponto final, são empresas que como se diz, que sejam supervisionados pelo CNEM. CNEM é Conselho Nacional de Energia Nuclear, tá? Então, são empresas específicas que vão trabalhar com isso. E daí eu quero contar mais uma historinha aqui para vocês. Vocês já ouviram falar de Chernobyl, né, gente? Já ouviram falar de Chernobyl? Alguém pode me dizer o que foi Chernobyl? Hein, pessoal? O que foi Chernobyl? Vocês estão na minha aula ainda? Estão na minha aula? Gente, o que foi Chernobyl? Vocês sabem o que é. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Chernobyl foi uma usina nuclear que explodiu lá na antiga União Soviética em 1986. Inclusive, eu me lembro muito bem, eu tinha 17 anos de idade, eu me lembro de ver na televisão simulações da nuvem radioativa indo até a Europa Ocidental. É na região da Ucrânia, bem perto da Bielorrússia. Chernobyl foi o maior acidente nuclear da história da humanidade. Logo em seguida, teve um acidente aqui no Brasil. E esse acidente foi considerado o segundo maior da história da humanidade, que foi o Césio 137 em Goiânia. E como aconteceu isso? O que tem isso a ver conosco, professor? É o seguinte: uma clínica tinha um aparelho de raio-x com material nuclear, Césio 137. E eles não estavam mais usando, jogaram num terreno baldio. Um catador de sucata viu, pô, quanta sucata, tá para mim, e foi lá pegar a sucata. Só que no meio da sucata ele viu um pozinho brilhante. Ah, eu vou levar esse pozinho lá para casa para as crianças brincarem. Era Césio 137. Morreram 4 pessoas, se eu não me engano, e muitas outras ficaram com problemas de saúde para o resto da vida, tá? Tem tudo a ver com resíduo de serviço de saúde. Acho que em 2011 daí teve o acidente em Fukushima, no Japão, daí passou para segundo lugar e o Césio 137 para terceiro lugar. Olha só, a gente também tem resíduo radioativo no serviço de saúde. Tá ficando cada vez menos, tá? Tá ficando cada vez menos e mais seguro, mas ainda tem, tá? Então, quem trabalha esses resíduos são empresas ligadas que tenham permissão lá do CNEM, né, que é o Conselho Nacional, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Daí a gente chega no grupo D de dado. É assim, é tudo aquilo que parece com resíduo doméstico. Por exemplo, os papéis gastos no escritório, papel higiênico, desde que não venha de pessoas que estejam contaminadas. Não venham de pessoas contaminadas. Entre outros, tá? São aqueles resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico. Alguém levantou a mão, alguma coisa assim? Não. O Alan? Eu. Eu também. Pode falar. Pode falar. Cara, por favor, esteja à vontade. Tá. Ô professor, em relação aqui aos resíduos na área da saúde, eu sempre trabalhei na área da saúde, né? Mas uma das áreas que eu trabalhei foi na parte óptica, que é a produção de lente de óculos. Quando a empresa ela cresceu bastante, então ela saiu de uma sala pequena onde fazia tudo ali meio que no fundo de quintal, daí passou para uma indústria mesmo. A vigilância sanitária teve lá e na época eu era o coordenador responsável pela atuação da fiscalização da empresa.
E a gente teve que procurar uma empresa aqui em Curitiba para pegar todo o material de descarte da produção das lentes dos óculos, porque ela é um resíduo ali que não é vidro, né? Uma coisa meia, quando esquenta, ela vira uma coisa meia viscosa, e depois ela endurece, ela vira uma resina bem estranha assim, e aquilo não poderia ser jogado no lixo comum. A gente antes jogava no lixo comum e a gente produzia por mês 3 barris daqueles grandes azul, sabe? Sim. Desse lixo e jogava tudo no lixo comum. Aí, a partir do momento que a vigilância sanitária teve lá para regulamentar o descarte, a gente teve que criar um setor de separação, fazer treinamento com os funcionários da indústria e ter uma caixa de lixo específica diferente no lado de fora, né? Quando os barris ficavam cheios, eles passavam lá toda quarta-feira para coletar e esse lixo ele era incinerado, ele não era jogado no meio ambiente ou em outro lugar porque ele não tinha o processo de, como é que fala? Decomposição. Ele não Sim, passava por decomposição. é E a gente não interessante que a podia fazer. Anvisa estava vendo isso, né? Porque, na verdade, era uma indústria. É uma Então, não indústria. seria o caso da Anvisa. Mas como era uma indústria ligada a algo na área de saúde, então a Anvisa foi lá e falou. E daí eu vou mostrar para vocês uma das saídas, uma das soluções é incinerar mesmo. A gente não conseguia fazer a separação desse lixo, porque a lente, ela vem um bloco, e daí vinha um resíduo, nesse bloco, vem o resíduo, vem o verniz, vem uma outra camada de uma espécie de vidro. Eram 7, 8 a 10 camadas, dependendo da lente do óculos. E ele é lixado até ficar fininho, como a gente usa hoje, né? E aí a gente não conseguia fazer a separação de cada material, porque ele estava todo misturado ali, então ele tinha que ser incinerado, era a única forma de descartar. É interessante isso, interessante. A Sara queria falar alguma coisa? Então, professor, sobre o Césio aqui, que você falou do acidente aqui em Goiânia. Essa empresa usava esse material para quê? O senhor sabe? Raio-X? Ah, raio-x. Eles descartaram, simplesmente jogaram assim, tipo, É, meu Deus. eu só vou dizendo meu Deus, tudo isso daí que você falou concordo inteiramente. Foi um problema muito sério, eu me lembro ainda disso, acho que foi em 87, 88, alguma coisa assim, já faz um bom tempo. E é inimaginável você pensar isso. Agora, eu quero fazer até uma observação, um exemplo que eu dou. Há muito tempo atrás, a minha cunhada é farmacêutica. Há muito tempo atrás, eu estava, antes de começar a trabalhar com o meio ambiente, eu perguntei para ela assim, pô, eu tenho aqui uns comprimidos, passaram a data de validade, estão no blister ainda, né? Blister é onde que fica esse negocinho, né? Alumínio e plástico, né? Eu falei para ela assim, o que que eu faço com isso? Você é farmacêutico, você sabe? O que que ela respondeu para mim, gente? Vocês fazem ideia? Alguém chuta? Joga fora, professor. Jogar no vaso. Ela disse assim: tira da embalagem e joga o comprimido no vaso e puxa a descarga. Esse é um dos motivos, tem vários, é que os nossos cursos de água estão todos contaminados com antibióticos, anti-inflamatórios e anticoncepcionais, tá? Uhum. É um dos motivos, porque ainda tem gente que faz isso. Outro motivo é que quando você toma um remédio via oral, normalmente ele vem em uma dose cavalar, porque para atingir os tecidos de interesse, né, no teu corpo, para garantir que uma certa concentração chegue até os tecidos de interesse. E o resto é perdido, quase todos os medicamentos, perdido via urina e fezes. Daí é recolhido, vai para o tratamento de esgoto, mas o tratamento de esgoto não é eficaz contra isso. Então, eu tenho estudado muito isso, a gente tem feito com vários alunos da biomedicina, da farmácia e agora da biologia também, a gente tem estudado a ecotoxicologia desses princípios ativos. A gente já trabalhou com
com antibiótico, vamos trabalhar agora com anti-inflamatório, entre outros, tá? É bem interessante. Até que se alguém quiser ajudar nos trabalhos, pode entrar em contato comigo depois, que a gente vai começar agora uma nova rodada de pesquisa, provavelmente em julho, começo de agosto, e se alguém quiser participar, entre em contato comigo. Mas, assim, esse é um tipo de resíduo, é um resíduo classe B, tá? Resíduo químico, tá? Que a gente simplesmente não pode jogar em qualquer lugar. Ele pode provocar um sério dano. Um antibiótico, por exemplo, quando vai para o meio ambiente, ele provoca a resistência bacteriana. Muitas das bactérias super resistentes, bactéria super resistente é aquela que tem em hospital. Não é só em hospital que tem bactéria super resistente. Eu sempre dou exemplo do rio Barigui, do lado da Unandrada, né, que é o maior rio, acho que nasce e morre. Não, ele não morre em Curitiba. É o Belém, o maior rio que nasce e morre. Mas o rio Barigui deve ter 20 ou 30 quilômetros de comprimento. Ele vai desaguar lá no Rio Iguaçu, em Araucária, ali perto da Repar, da refinaria da Petrobras. Ele está lotado. Amigos meus já mediram ali antibióticos, principalmente. Está lotado de antibióticos. Chega agora no inverno, mais ainda, sobe, dá um pico. Então, assim, é o tipo de resíduo que a gente não pode jogar em qualquer lugar. Então, história do Césio 137, né? E agora eu estou falando dos resíduos da classe, do grupo D. É resíduo comum, tá? É aqueles resíduos que a gente produziria em casa. Só que qual é a diferença? Eles não, deixa eu pegar aqui minha caneta, não estão contaminados. E não tem suspeita de contaminação, tá? Não passou nem perto. Por exemplo, o resto de alimento, o resto de jardim, essas coisas todas, pelo de animal, né? Não tem o porquê. E o grupo E, esse daí vocês já viram no hospital, já viram em... quando vocês vão tomar vacina, alguma coisa, vocês já viram isso daí. Grupo E é aqueles materiais perfluorocortantes ou escarificantes. Perfluorocortante que faz um buraco. Escarificante é aquele que vai tirando camadas, né? Lâminas, brocas, limas, bisturi, lancetas, tubos, até vidro quebrado, um Becker, um Erlenmeyer quebrado, fica aquela... Ele pode riscar. E daí, esses daqui, inclusive, vocês conhecem muito bem, que eles jogam, a gente tem que jogar, numa caixinha de papelão chamada Descarpac. Eu acho que é até o nome da fábrica que faz isso, tá? Mas, professor, esses daí normalmente têm risco biológico, então eles não deveriam ser do grupo A? Deveriam. Na verdade, eles são o grupo E, irmão do grupo A. Os dois têm risco biológico, tá? Mas então, por que separou, professor? Só para complicar a nossa vida, né? O senhor pergunta em prova, daí tem mais um grupo que eu tenho que decorar e tal, tem que entender. Não, é o seguinte, eles são irmãos, o grupo E é irmão do grupo A. O principal risco que os resíduos do grupo E trazem é risco biológico, é contaminar com micro-organismos patogênicos, mas a diferença é que eles são perfluorocortantes, escarificantes. Então, assim que eles são usados, eles já têm que ser separados em uma condição aonde não vai provocar nenhum acidente. Por isso que a gente usa a seringa, já coloca no Descarpac, né? Já coloca naquela caixinha de papelão. Gente, então deixa eu só voltar aqui. Então, fazendo uma pequena revisão. Vou pegar aqui embaixo. Grupo A, risco biológico. Grupo B, risco químico. Grupo C, radioativo. Grupo B, lixo comum. Inclusive, o lixo reciclável está aqui, tá? Lixo comum e lixo reciclável. E o grupo E, perfluorocortante. E esse daqui tem risco
biológico, tá? Então, é assim. E é isso que vocês precisam saber. Por que isso é importante, professor? Por causa do PGRSS, ou famoso, né? Opa, deixa eu pegar minha caneta aqui. Ou famoso Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. Tem alguns lugares que colocam ainda PGRSS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde, né? Que ele é tipo um trava-línguas aí. E pela legislação brasileira, todo serviço de saúde tem que ter um PGRSS. Todo serviço de saúde tem que ter um PGRS. E ele tem 4 etapas principais. A primeira etapa é a segregação, acondicionamento e identificação. A segunda etapa é coleta e transporte interno. A terceira etapa é armazenamento interno, temporário e externo, sendo que o interno e temporário não é obrigatório, depende do tamanho. Por exemplo, um grande hospital tem interno e tem temporário. E tem também externo. Externo é sempre obrigatório. E a quarta etapa é a destinação daqueles resíduos. Vamos dar uma olhada em cada uma das etapas? Calma, gente, não é tão difícil assim. Não é tão difícil, não precisa decorar, precisa entender. Então, eu estou lá no hospital, vou fazer uma operação, não sei o quê, eu sou um médico famoso, ganhando rios de dinheiro, trabalhando 35 horas por dia e tal, vou fazer uma operação e vou gerar resíduo. Diferentes tipos de resíduo, né? Luva, eu vou gerar material com fluidos, com sangue, eu vou gerar lâmina de bisturi usada e assim por diante. A primeira coisa que a gente faz é a segregação. Segregação é a mesma coisa que separação, tá? Daí a gente faz o acondicionamento. A gente já separou e daí coloca em um vasilhame qualquer. Eu já vou mostrar os diferentes tipos. E identifica o que é. Então, nessa primeira etapa do PGRS, a gente vai separar, colocar em algum vasilhame, alguma coisa assim, e identificar. E olha aqui que legal. Cada grupo tem um modo diferente de acondicionar e identificar. Então, grupo A, o risco biológico, né? Eu escrevi aqui em cima, biológico, né? Normalmente são sacos branco-leitosos, pode ser vermelho também, tá? E com símbolo específico do grupo A. Grupo B, risco químico, né? Normalmente a gente pega uma bombona dessas de plástico e coloca aqui dentro. Assim, professor, coloca o líquido ali dentro? Não. A gente coloca o líquido no vasilhame menor e coloca este vasilhame menor nessa bombona maior. Grupo C é risco radioativo, né? Esse vai ser o pessoal ligado ao CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Grupo D, resíduo comum, resíduo equivalente ao nosso resíduo doméstico de casa. E como em casa, a gente coloca em um saco preto. E a gente tem o lixo comum e o lixo reciclável. Daí eu normalmente separo entre eles. Qual é o cuidado? Não pode estar nem com risco de contaminação biológica ou química. Se estiver com risco de contaminação biológica ou química, eu já transfiro para o grupo A ou para o grupo B. E, finalmente, o grupo E são os pérfuro-cortantes, né? Que daí a gente vai colocar no descarpaque. Olha aqui, se lembram? Com certeza absolutíssima vocês conhecem. Daí a gente vai fazer a segunda etapa. O professor gerou lá na sala de operação. Então, eu preciso coletar na sala de operação
e transportar internamente pelo hospital, por exemplo, né? Então, a primeira coisa, as pessoas precisam estar com os EPIs corretos. Segunda coisa, o carrinho que a gente vai levar, olha aqui, tem que ser um carrinho só para isto, tá? E de preferência, um carrinho para o grupo A, um carrinho para o grupo B, um carrinho para o grupo D. O grupo E pode ir com o grupo A, tá? No mesmo carrinho, tá? Só que, professor, então, qualquer hora eu posso passar com o carrinho, ir lá, pegar e levar para outro lugar? Não, porque você pode provocar contaminação cruzada. Então, a gente tem que escolher as rotas, a menor rota possível e os horários sem movimento. Por exemplo, pegar horário que não seja horário de visita, pegar horário que não seja horário do médico passar entre os seus pacientes, e assim por diante. Quando o hospital é muito grande, a gente faz um local dentro do hospital, dentro do prédio, para receber estes resíduos. E daí a gente chama de armazenamento interno, tá? Algumas vezes, quando a gente tem muito resíduo, a gente faz um armazenamento temporário. Mas esses dois são optativos, tá? Só devido à complexidade do local, etc. Mas o que é obrigatório é o armazenamento externo. Então, a gente pega, traz de dentro do hospital e leva para instalações externas. Normalmente, a gente tem instalações separadas entre todos os resíduos e aqueles químicos. Os químicos, por que isso? Os químicos têm que ter o chão de tal maneira que, se eles vazarem, eu recolha e não vá para o solo. Eles têm que ter extintor de incêndio, eles têm que ter EPIs à disposição, eles têm que ter aquele chuveiro de emergência para o corpo e para os olhos, para as mãos, e assim por diante. Em outro abrigo, a gente pode colocar os resíduos do grupo D, que são os resíduos comuns, tá? Olha que interessante, aqui é o lixo comum e aqui é o lixo reciclável, né? Separado do grupo A e B, que é o risco biológico, tá? E, no começo, uma área de segurança, higienização, etc. Então, aqui eu tenho o grupo A, o grupo E, o grupo D e o grupo B, tá? Aonde que está o grupo C, professor? Eu já falei, grupo C tem que ser empresa especializada. E atenção, esse abrigo externo tem que ficar organizado. Não pode ficar como isso daqui. Olha só, tudo junto, tudo misturado e lixo caindo pelas tabelas, né? Não pode. Se eu produzo muito lixo, a empresa que vem pegar o lixo tem que vir com mais, os resíduos hospitalares, né, de resíduos de serviço de saúde, tem que vir com mais frequência, tá? E daí, deixa eu voltar esse slide. Daí eu contrato uma empresa para vir pegar o meu lixo. Ela estaciona o caminhãozinho dela aqui e vai pegando o lixo para dentro do caminhãozinho e leva embora. Aonde que ela vai levar? Calma, é o que a gente chama de destinação do resíduo. O classe A, que é risco biológico, né, infectante, precisa sofrer um tratamento para eliminação da patogenicidade desse risco biológico. A classe B, resíduo químico, vai para incineração. A classe D, radioativo, que nem que vai dar uma decisão. A classe D, comum, vai para aterro sanitário ou reciclagem, né, dependendo do resíduo. E a classe E, perfluorocortante, sofre o mesmo tratamento da classe A.
Deixa eu parar aqui um pouco, só quero explicar uma coisinha para vocês. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi assinada em 2010, a gente introduziu uma série nova de ideias. Uma das ideias, que não existia antes, foi que o responsável pelo resíduo é o gerador do resíduo. O que significa isso? Quem gera o resíduo é que tem que dar um fim naquele resíduo, com exceções, por exemplo, domiciliar. Antigamente, a prefeitura, aqui em Curitiba, ela passava de hospital em hospital, ia coletando o resíduo hospitalar deles, e levava em um lugar que eles chamavam de fossa séptica. Então, o que significava? Que a prefeitura se responsabilizava pelo resíduo de serviço de saúde. Desde 2010, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso não pode acontecer. Então, o meu hospital, ele tem que contratar um serviço para dar a destinação correta, a destinação permitida por lei. Tá? E aqui em Curitiba tem 3 ou 4 empresas que atuam, nem todas são de Curitiba, tem empresa de São Paulo, tem a Serquip e outras aí. Quem trabalha para a Uniandrade, se não me engano, é a Serquip. Eu não tenho certeza absoluta. Que elas vêm, pegam o teu resíduo já separado em classe A, B e E. Elas não pegam o C nem o D, porque a classe D é resíduo comum, tá? Elas não pegam o C nem o D, mas pegam A, B e E. E elas são responsáveis por dar uma destinação correta. Ah, professor, então, a partir do momento que a empresa veio lá no meu hospital e pegou resíduo, é problema dela. Se ela faz porcaria, é problema dela. A Política Nacional de Resíduos Sólidos introduziu uma outra ideia da corresponsabilidade. Então, assim, você contratou uma empresa, pagou, se ela fizer porcaria, eu ia falar outra palavra, se ela fizer porcaria, ela vai ter que pagar pela porcaria, mas você também. Isso é uma forma de forçar quem produz o resíduo a fiscalizar quem dá a destinação ao resíduo. Isso foi fantástico, fantástico. Nessa onda, logo que foi assinada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, eu vi na televisão a entrevista de um diretor de hospital aqui em Curitiba. E ele estava preocupado, porque ia aumentar bastante os custos dele. Ele disse assim, mas escuta, eu não sou gerador do resíduo. Então, quem que é o gerador do resíduo? Perguntaram para ele. Ele disse, o paciente. Eu já fui operado de apendicite, já tirei apêndice. Era como se assim, eu fiquei lá 3 dias, recebi alta, fui embora, e eles dão um saquinho cheio de resíduos que foram usados na minha operação, inclusive o meu apêndice ali dentro. É isso que o diretor estava falando. É claro que ele falou aquilo no desespero, porque ia ter que pagar mais, etc, etc, etc. Mas aconteceu. Hoje em dia ninguém fala isso. Graças a Deus a ideia mudou totalmente. Teve um hospital aqui em Curitiba que fez uma burrice, gente. Uma burrice do tamanho de um bonde. Eles não queriam pagar para destinar os resíduos de serviço de saúde. Então eles misturaram os resíduos de serviço de saúde com os resíduos comuns. E colocaram lá para o caminhão da prefeitura pegar. Detalhe, o pessoal viu que tinha resíduo de serviço de saúde ali dentro. Né? Daí foram montar o hospital. Qual que foi a burrice deles? Tinha o logo do hospital. Os próprios resíduos de serviço de saúde estavam misturados com os resíduos comuns, né? Classe B, classe A, B e E estavam misturados com a classe D. Tinha um logo do hospital. Foi a coisa mais fácil de investigar e multar o hospital. Então a gente tem que tem que prestar muita atenção naquilo que a gente faz. Tá? Chegamos quase ao final. Como faz essa destinação, professor? Tem várias maneiras. A maneira mais comum aqui no Brasil de destinar é incineração.
Então, esse pode classe A, B e E. Mas também tem o autoclave. O autoclave a gente só... Opa, A, B e E. A gente só usa para classe A e E, tá? Então, o que a incineração faz? Ela, altíssimas temperaturas, né? Fogo lá em cima, que são incineradores, né? Altíssimas temperaturas, queima tudo, vira poeira, vira cinza, tá? Dá para fazer com resíduo químico? Dá para fazer com resíduo químico. É lógico que o incinerador tem que ser muito específico. E é lógico que tem que ter filtros na chaminés e assim por diante. O autoclave é a mesma coisa que a gente usa em laboratório, não sei se já viram. Só que em laboratório o autoclave é bem pequenininho. O que ele usa? Alta pressão e alta temperatura. Daí, com isso, ele mata todos os micro-organismos patogênicos. Só que isso é pressão tão alta que eles têm que colocar pregos, parafusos gigantescos aqui para segurar a porta. Estão vendo aqui os parafusos gigantescos? Para segurar a porta, senão a porta voa. De tanta pressão que eles colocam ali dentro. Olha o tamanho do autoclave, isso é uma pessoa. Olha o tamanho do autoclave aqui, né? Só que, pela legislação brasileira, todo resíduo de serviço de saúde, principalmente as classes A, B e E, ele tem que ser descaracterizado. Quando a gente faz incineração, vira cinza, está descaracterizado. Mas quando a gente faz autoclave, ele continua a mesma coisa. Só a única coisa que a gente matou todos os micro-organismos patogênicos. Então, a gente normalmente ainda faz uma trituração. O que significa a descaracterização? Uma seringa não pode parecer que é uma seringa. Uma luva não pode parecer que é uma luva. Uma gaze não pode parecer que é uma gaze. Um algodão não pode parecer que é algodão. Então, normalmente, a gente faz a descaracterização e daí, ainda assim, joga em um aterro de resíduos classe 1, tá? Resíduos perigosos. Aqui no Brasil, ainda tem micro-ondas, tá? Eu acho que tem uma empresa no Brasil que faz por micro-ondas. Então, ela faz a mesma coisa que o autoclave e depois tem que descaracterizar quando sai do micro-ondas. Como assim micro-ondas? É aquele nosso de cozinha? Só que bem grande, gente. Tamanho de uma sala, tá? Micro-ondas do tamanho de uma sala. É interessante, não sei se vocês sabem como o micro-ondas funciona. Na verdade, ele manda micro-ondas, ondas de uma certa frequência, e aquela frequência, ela vai agir sobre a água, a umidade do que está ali dentro, né? Vai esquentar aquela água e daí vai... por exemplo, se tiver micro-organismo patogênico, ele vai morrer. Não por causa das micro-ondas, por causa que as micro-ondas esquentam a água e daí a água fica muito quente e mata tudo. Professor, mas por que a gente faz pipoca no micro-ondas? O milho pipoca tem água dentro. Então, ele só esquenta e explode para virar pipoca, o milho pipoca, né, para virar pipoca, porque tem água dentro. Daí o micro-ondas esquenta aquela água e o milho pipoca esquenta como um todo, estoura e vira uma pipoca. É assim que funciona o micro-ondas industrial para resíduos de serviço de saúde. Só que, para terminar, ainda queria falar de uma coisa em especial, que é a chamada logística reversa. Logística reversa é uma área da logística ligado à gestão ambiental, tá? Onde que é mais ou menos o seguinte. Eu vou contar uma historinha para vocês para demonstrar o que é a logística reversa. Se alguém não sabe o que é, eu vou contar uma historinha para ilustrar isso daí. Uma vez eu estava visitando um primo na Alemanha, eu tenho ainda parentes na Alemanha, alemães, né? E por acaso aconteceu que no dia que eu estava lá, meu primo comprou uma cozinha nova, né? Os móveis da cozinha. E daí chegou o caminhão.
E, Klaus, você ajuda a gente? Ah, claro, pô, por favor, estou na casa de vocês aí, ajudo, sem problema. E os móveis vieram com papelão, com plástico, tudo normal, né? A gente pegava, levava lá para dentro de casa e daí eles começavam a tirar, principalmente o motorista. Eu já comecei a observar o que está acontecendo aqui. Eu já comecei a imaginar aqui com o Tico e o Teco, começaram a conversar um com o outro aqui. Eu observei, o cara pegou aquele plástico, aquele papelão e levou de volta para o caminhão. Daí eu cheguei pro cara e falei assim, pô, eu sou do Brasil. Posso perguntar por que você está levando de volta pro caminhão isso daí? Ele abriu um sorriso assim, ele foi super simpático, um amor de pessoa. Ele abriu um sorriso. Que aqui na Alemanha a gente é obrigado a pegar o lixo que sobra dos nossos móveis. Ele não explicou técnico cientificamente, ele só estava explicando o dia a dia dele, né? Ele disse assim: tem uma lei, eu não posso deixar o plástico e o papelão aqui. Então, o fornecedor das cozinhas mandou com plástico e papelão. O fornecedor. O meu primo não precisava do plástico e do papelão. É claro que se ele pedisse para o cara, deixa o papelão aqui, eu vou usar para tal coisa. Ah, tudo bem. Mas ele é obrigado, por lei, a pegar de volta. E o fornecedor da cozinha tem que dar um fim no plástico e no papelão. Isso é o que a gente chama de logística reversa. Na Alemanha chegou a tal ponto, aqui no Brasil a legislação também já fala isso, só que na prática não funciona. Chegou a um tal ponto que se eu comprar um iogurte no supermercado na Alemanha, eu como iogurte, o supermercado tem que aceitar o potinho vazio. É lógico que na prática isso não acontece, ninguém faz isso, é muito complexo, mas pode fazer. Aqui no Brasil, inclusive. Aqui no Brasil, a gente tem bem definido isso para embalagem de agrotóxico. Você compra um agrotóxico, usa lá na agricultura, você é obrigado a devolver em um dos pontos de coleta de embalagem vazia de agrotóxico. Daí os caras vão te dar um recibo e a próxima vez que você comprar agrotóxico, você tem que levar o recibo da entrega das embalagens anteriores. Senão, você não pode comprar agrotóxico. Eu estou falando pelo mercado legal, legalizado, tá? Oh, professor, mas se acontece isso, eu já vi aquilo e tal. Não. Mercado subterrâneo, mercado negro, eu não falo. Fale, Alan. Eu vou falar aqui de novo. Ô, professor, hoje eu trabalho em uma farmácia de manipulação que só vende para clínicas, hospitais e médicos. A gente é o maior produtor de implantes e injetáveis do Brasil. A gente só perde atualmente aqui na América Latina para os Estados Unidos, que vende bastante aqui para a América Latina. Mas é o seguinte, a gente trabalha com logística reversa lá dessa forma. Quando a gente manda um produto para o cliente, que ele vai em uma ampola de vidro, aí ali dentro vai uma cápsula que deveria ser injetada no cliente final, né, no paciente da clínica, hospital médico, e essa cápsula ela quebra na viagem, né, tanto a cápsula quanto a ampola pode quebrar, é tipo aquelas ampolas de dar injeção. A gente tem que ter é obrigatório, a farmácia, ela é obrigada a pedir para a transportadora fazer a coleta desse material, trazer aqui para Curitiba para a gente poder fazer o processo de descarte, né? Então a logística lá trabalha pesado nessas logísticas reversas aí de material, de medicamentos, né? Que seria injetado em um cliente, ele teve algum processo ali de quebra ou qualquer coisa, a gente manda voltar. Ou quando o médico ele compra determinada quantidade de, por exemplo, aqueles hormônios que são injetados. Na maioria no Brasil hoje usa para pessoas de transgêneros, né, que estão fazendo mudança de sexo. E daí tem uma quantidade X que foi comprada. Faz a aplicação nesse cliente, nesse paciente na subcutâneo, ali faz um corte na pele, põe esse medicamento ali embaixo que deveria durar de 3 a 6 meses. Quando o paciente tem uma exclusão ou exclusão, ele tem uma rejeição desse implante, o médico tem que devolver todo o material, ou seja, a gente também trabalha com a logística reversa
mesmo que o material não tenha sofrido nenhuma danificação. Então, não sei as outras farmácias, né, no nível grande, tanto que a Anvisa falou que se a Anvisa declarou isso para a nossa farmácia tem 2 meses, dando os parabéns, falando que ela não conhece outra empresa no Brasil, sequer no mundo, que trabalhe tão bem como a gente trabalha, tanto na fabricação quanto em todo o procedimento, do início ao fim, descarte, acolhida do paciente ali, nesses processos que dão erro aí. Então, a logística reversa é bem usada na área da farmácia. Maravilhoso, parabéns, olha, Alan, é bom ver essas coisas, mas é muito bom. Para vocês entenderem, então, o Alan explicou muito bem. A logística tradicional é da minha empresa até o cliente. A reversa é os restos irem do cliente até minha empresa. Essa é a logística reversa. Parabéns, Alan. Nossa, eu não conhecia esse exemplo, mas ó, só me deixa cada vez mais alegre que a gente está seguindo o caminho correto. Isso, na última aula que a gente teve, que a gente falou sobre os descartes de resíduos, e aí o senhor falou de empresa, eu fiz um projeto lá na empresa. No dia seguinte, já cheguei e digitei. Eu fiz um projeto de sustentabilidade para o setor de administração, né? Toda a área Pô, administrativa. que legal. Porque a gente produz muito papel, assim, muito, é uma Legal. quantidade absurda que, lamentavelmente, tem que seguir um processo, porque a gente está trabalhando com vidas humanas. Sim, sim. E esse papel, ele ficava lá amontoando, amontoando, e depois ia para. Tem um setor lá que faz todo o processamento desse papel para depois ele ir para reciclagem. A gente tentou ver aí como é que poderia fazer, chamou a parte de direito, e daí o advogado apresentou que tem uma lei que me parece de 2018 que proíbe que todo documento que tenha, que é o proteção de dados de clientes, né, que tenha CPF, nome, essas informações, ele obrigatoriamente deve ser triturado e depois aí ele pode seguir para a reciclagem. Mas aí Sim. teve que pesquisar e foi bem legal, porque ninguém estava fazendo ideia do que era sustentabilidade, mais ou menos ali de papel e tal. E a gente começou a aplicar isso esse mês Pô, passado. fico contente que as minhas falas dão frutos. Maravilhoso, adorei. Gente, logística reversa hoje é extremamente importante. A gente, desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente já tem áreas pré-determinadas que devem ter obrigatoriamente logística reversa. Então, entre elas, embalagens plásticas de óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, e hoje tem também, tá junto às lâmpadas de LED, produtos eletroeletrônicos, então computador, TV, geladeira, etc., embalagens em geral, e resíduos de medicamentos e suas embalagens, né? Quando eles falam em embalagem de medicamento, é principalmente o blister, tá? Porque aquela caixinha de papelão você pode jogar no lixo comum sem problema algum, tá? Então, existe já em andamento conversações em... Opa, desculpa, gente. Apertei alguma coisa de errado aqui. Existe já em andamento conversações para determinar como será a logística reversa de medicamentos aqui no Professor, Brasil. só rapidinho aqui. Fale. Quando isso acontece em clínicas e hospitais que trabalham com processos de descarte, a gente pede que esse descarte seja feito na própria empresa, porém eles têm que mandar um documento dizendo que fez o processo. Provando, porque senão vocês podem ser corresponsabilizados, tá? Exatamente. Assim também acontece quando as mercadorias são extraviadas. Todas as transportadoras ela têm que emitir o boletim de ocorrência e mandar uma carta ali e usa como documento para provar que esse medicamento já não pertence mais ao fabricante. Ótimo. Então, olha, a gente já tem para embalagens plásticas, já temos para lâmpadas, já temos para embalagens geral. Os produtos eletroeletrônicos já estão em um andamento bem adiantado e medicamentos ainda está em negociação. Temos um professor na Uniandrade, o professor Javier, do curso de farmácia,
que ele já participou muito dessas conversações, tá? A gente ainda vai ter consulta pública. Talvez ele até saiba melhor do que eu como que estão essas conversações. Existem algumas farmácias que já fazem um certo tipo de logística reversa. Então, se vocês verem algumas redes de farmácia, elas têm lá dentro da farmácia uma caixa onde que você pode jogar remédio velho, que passou a data e tal, embalagens, etc., que ela vai dar um fim àquilo. Isso é uma iniciativa da própria rede de farmácias, tá? Da própria rede de farmácias. Mas tem, dentro dessa ideia de logística reversa, enquanto ainda não sai a legislação definitiva no caso de medicamentos, tem uma solução aqui para Curitiba. Eu não sei se vocês sabem, Curitiba tem a chamada coleta do lixo tóxico, que é um caminhãozinho que fica de tempos em tempos em diferentes terminais de Curitiba. Então, ele coleta óleo de cozinha usado, ele coleta resto de tinta, lâmpadas e etc. E ele pode coletar também restos de medicamentos, tá? Então, por exemplo, eu tenho muito cachorro, volta e meia fica um cachorro doente, compro medicamento, sobra, fica lá, eu tenho uma farmacinha deles e tal, mas eu sempre estou vendo data de validade, passou data de validade, eu já separo e levo lá para o lixo tóxico. Eu levo para o lixo tóxico diferentes tipos de lixo tóxico, eu levo pelo menos umas 3 vezes por ano, tá? Tenho aqui um lugar no meu porão, onde que eu vou separando, quando dá uma quantidade boa, eu levo lá para o caminhão do lixo tóxico. Professor, como que eu sei onde está o lixo tóxico? Vai no Google, coloca lixo tóxico Curitiba. Daí vai entrar no site da prefeitura, na página de lixo tóxico, daí ali tem uma... Eu até tenho aqui em algum lugar a programação desse ano. Eu acho que eu separei, não sei onde que está agora, mas eu separei em algum lugar já a programação desse ano e já levei uma vez. Agora, provavelmente, eu vou levar em junho, julho, de novo, uma certa quantidade. O principal, gente, não assim, vocês têm que levar a sério o resíduo de serviço de saúde. Professor, mas eu trabalho numa clínica pequena. Pequena também. Tem que levar a sério. Não é só porque é lei, é porque pode provocar um dano substancial às pessoas e ao ambiente em volta, tá? Então vamos começar a prestar mais atenção nisso. Gente, por hoje é só. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa para falar? Eu acho que a Dai tinha levantado a mão, né? Desculpa, Dai. Você queria falar? Pode Sim, falar. professor. Desculpa. Então, na farmácia onde eu trabalho, né, a gente tem esse... Ai, me esqueci o nome do A negócio lá. caixinha para logística reversa. Isso, tem, lá tem. A gente só não aceita agulha. A gente não aceita agulha. O descarte de agulha a gente não aceita. E pior que tem gente meio que sem noção. Já aconteceu das pessoas jogarem agulha no suporte lá, né? E da gente se machucar, se furar. É bem assim, complicado, porque a gente perde o dia inteiro, vai logo pro hospital, né? Porque é muito arriscado. Pode pegar até AIDS, sabia? Exatamente. Então a gente não aceita, agulha, mas a gente tem o descarte lá tudo certinho. Inclusive tem a própria empresa que eu trabalho, eles contratam, né? Tem uma outra empresa terceirizada que faz a coleta tudo certinho desses medicamentos. É bem legal, sabe? Eles pesam muito pelo meio ambiente. E isso é logística reversa. Então, quem tiver interesse, né, em fazer algum descarte de forma correta, pode ir na Droga Raia. É para ter em todas, mas tem essas drogas raias que estão inaugurando mais novas, ela ainda não tem um descarte, mas as mais antigas todas têm. Olha a Dai fazendo propaganda. Dai, quanto que eu ganho nessa história? Ai, professor, eu não ganho nada não, mas assim, eu trabalho assim com muito amor na empresa, sabe? Então, eu sou muito apaixonada pela empresa que eu trabalho, então... Isso é maravilhoso. Então, assim, quem quer fazer um descarte saudável, né, é só ir lá que a gente vai estar lá recebendo.
Bom, gente, nossa, eu não notei o tempo passar, juro para vocês. Vocês não notaram que a gente tá 2 horas conversando? Fale, Sara. Fale, Sara. E, professor, na verdade é uma curiosidade. Lá do começo da aula, que membros, não lembro, até 30 centímetros, a partir de 30 centímetros tem que ser sepultado. Então, digamos que a pessoa amputou uma perna, vai lá e enterra a perna dela, tipo, só a perna. É. E, tipo, coloca uma plaquinha com o nome da pessoa, Não, não não, sei. não. É assim, o hospital ou serviço hospitalar, alguma coisa assim, eles têm um túmulo que é tipo túmulo de pessoa desconhecida, túmulo de indigente, entendeu? E vai colocando ali. Inclusive no cemitério luterano, que é da minha igreja, ali no Alto da Glória, do lado daquela igreja redonda lá, o cemitério que tem atrás da igreja redonda não é católico, é luterano, tá? Sendo bem claro. Não sei quem tem lá um desses tipos de túmulos, sabe? E daí vai colocando todos ali. Não precisa colocar plaquinha, nada de tal pessoa, nada disso. Mistura tudo daí. Entendeu? Entendi. É assim. Mais alguma dúvida, pessoal? Como eu estava falando ali, gente, são 10 horas. E, nossa, foi maravilhoso a aula de hoje. Eu não notei o tempo passar, gente. Que legal. E Professor, fale, Karine. seguinte, a minha sogra ela veio a falecer, né? E ela era podóloga e ela usava bisturi, né? E ela tinha aquele Descarpex, né? Descartar. Isso, aham. Então, no caso, eu consigo levar nesse ônibus o que ficou na clínica dela? A clínica fechou. Não, na verdade ela continua aberta, mas a gente não tem mais podólogo, entendeu? Que no caso ela era a única podóloga. Porque tem que ver, porque o lixo tóxico é só da prefeitura, é só para cidadão comum, pessoa física, não para pessoa jurídica, tá? Ah, entendi. Então tem que ver. Eu fiquei em dúvida. Eu acho que não vão aceitar, tá? Porque quando você chegar com descarpaque, eles vão dizer, você é pessoa jurídica e não vão aceitar, tá? É só para pessoa física. Beleza, obrigado, professor. Gente, é isso, então eu agradeço a presença de todos. Não se esqueçam de fazer atividade frequência, por favor, não vão esquecer. E dê uma olhadinha no artigo científico que eu deixei lá de material complementar para vocês, tá? Gente, eu quero ver todo mundo aqui semana que vem, mais uma conversa agradável como a gente teve hoje. Valeu, hein? Muito obrigado, gente. Viu? Que falta energia aqui em casa, caiu um poste, então o bairro inteiro estava sem energia, acabou de voltar, na realidade, eu perdi praticamente a aula inteira. Não tem problema, Dai, depois você vê a gravação, tá bom? Tchauzão, pessoal, tchau, até a próxima semana. Boa noite. Boa noite para todos vocês aí, até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, Karine. Tudo de bom para vocês.